Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro que ainda não tem nome. Inclusive vocês precisam mandar sugestões, porque a gente precisa de um nome. Ou a gente pode pensar no nome, né? A gente pode pensar no nome também, a gente pode Que é se dar esse importante. esforço, entendeu? Sim, mas quem tiver aí uma ideia que do nada dá um clique assim na cabeça, tem uma ideia, mandem pra gente. O assunto do episódio de hoje vai ser como equilibrar a vida no trabalho com a vida pessoal, burnout, estresse e ansiedade. Então basicamente a gente vai falar sobre saúde mental. E só um adendo, como vocês já estão vendo, a gente está no meio do mato, tem muitos mosquitos, então a gente vai ficar assim se batendo o episódio inteiro. E acabei de me ligar aqui, a gente está olhando para o monitor e tem que olhar para a câmera. Eu tava olhando pra câmera. Ah, tá. Eu estava olhando para o monitor. Tudo bem, gente. Então, se a gente acidentalmente olhar pra cima é porque tem um monitor e a gente tá se vendo. Então, é por isso, tá? Desculpe caso tenha acontecido. Como eu sou basicamente a anfitriã-chefe, o Victor é o anfitrião second, O co-host o co-host, do eu programa. vou começar, né? Beleza. Fazendo as perguntas e puxando o já tem assunto. bicho me massacrando aqui. Então, é isso, entendeu? Eu queria começar falando sobre um assunto bem pesado que quem já enfrentou sabe que é muito complicado, que é o burnout. E eu queria perguntar pro Victor, ele já passou por isso, eu já passei por isso, então eu queria que a gente só falasse, assim, quase que um testemunho de como que foi lidar com o burnout, como que foi a experiência e como que a gente superou, né? Passou por cima disso. Então, eu queria que o Victor começasse falando sobre isso. Bom, a questão do burnout, tipo, como começou, é um bagulho muito... É um negócio muito louco porque é muito sorrateiro o burnout, porque parece que só tá estressado, parece que tá ansioso, aí tu começa a perceber que tá sobrecarregado, aí tu... Normalmente quem começa a sentir isso tá gradualmente aumentando as cargas do que precisa ser feito, ou a pressão, enfim, tipo, tem muitas coisas que a pessoa continua colocando em cima dela mesmo e isso gera o burnout. Então, tipo, por isso que eu tô dizendo isso, vai sempre escalando aquele sentimento de, tipo, ter alguma coisa errada. E pra mim foi exatamente isso, tipo, eu tava bem, aí daqui a pouco eu tava esquisito, aí eu percebi que já não tava tão bem, aí eu só fui, tipo, entrando num looping, assim, um fundo do poço bem esquisito, que tu acha que tu não tá mal, ou tu não tem motivo pra tá mal, só que tu tá e, sei lá, é uma sensação, é um momento muito esquisito. Mas chegou um momento que eu realmente percebi que eu não tava bem, tipo, de fato eu não tava bem, e eu até cheguei a pesquisar o que era sintomas do burnout, o que era burnout, o que gerava um burnout, enfim, tipo, tudo sobre isso. E, de fato, tudo que tinha sobre burnout eu estava sentindo, aconteceu comigo, eu já tinha passado por aquilo. Então, aí meio que cheguei à conclusão que eu estava tendo um burnout de fato. E, no meu caso, o que gerou o burnout foi o fato que eu estava só aumentando demais as cargas, ou tipo, achava que eu poderia suportar muito mais do que eu poderia, de fato, suportar. Então, em questão de trabalho, então, eu trabalho com produção de vídeo. Então, por exemplo, aparecia um cliente, eu tipo, queria fechar, porque não, eu dou conta, é de boa, é só mais um projetinho. Só que não era assim, tipo, eu realmente tinha um limite e eu atropelei esse um limite e passei muito longe, tipo, eu tava com muita coisa para fazer, tinha muita pressão dos clientes que, obviamente, eu tava atrasando muitos projetos, o trabalho não tava ficando legal, então, tipo, tinha muita cobrança, tinha muita pressão, tinha muita coisa para fazer e eu não tava conseguindo gerenciar nada e isso gerou o tal do burnout. Aí, para mim, o que ajudou foi simplesmente identificar que eu tava realmente com burnout, que eu realmente estava tendo um burnout no caso. E eu acho que esse foi o momento o tipping point que fez eu perceber, tipo, eu preciso fazer algo sobre. E basicamente o que eu fiz, então foi, querendo ou não, foi uma coisa muito chata profissionalmente, é horrível tu ter que falar isso, mas tipo, tem que chegar pro teu cliente e admitir, porra, eu peguei muito mais do que eu deveria ter pego, por isso que eu atrasei tudo, por isso que o trabalho ficou uma merda. Tenta consertar, você tem que realmente ser vulnerável e honesto com o teu cliente, ser transparente. Tipo, tipo, dar uma desculpa por que as coisas não estão funcionando, não vai adiantar. Tipo, estou tendo um burnout por isso, agora tu que tem que me aturar. Não, tipo, seja transparente. Tipo, foi o que eu fiz no caso. Tipo, eu fui transparente e falei, olha, desculpa, atrasei, falhei, eu não fui um profissional de fato, me passei. Até tipo para alguns clientes específicos eu sugeri dar um outro negócio em troca, tipo gratuitamente, fazer um serviço a mais, enfim, e daí tipo aí eu já tinha um pouco mais de respiro, tipo,
eu resolvi alguma coisa que estava no fundo da minha cabeça me causando muito estresse. Aí eu fui atacando os problemas um por um. Tipo, eu tenho 50 vídeos para fazer, eu tenho 25 vídeos para fazer, enfim. Aí eu vou fazendo uma lista de prioridade. Tipo, esse eu vou fazer hoje, esse eu vou fazer amanhã. Esses outros 2 eu vou fazer depois, enfim, tipo, eu fui fazendo por eliminatória, porque isso também é uma coisa que eu tenho muito hábito. Eu vou tocando projetos assim, tipo, simultaneamente, então, tipo, um dia eu edito 3 vídeos, então, eu, tipo, dou continuidade para 3 projetos diferentes, e às vezes isso não é bom, às vezes é bom tu pegar, finalizar e esquecer daquilo. E isso foi uma coisa que eu tive que fazer, tipo, eu tive que reaprender como gerenciar também os meus estresses, basicamente. Então, depois que eu consegui finalizar isso, tipo, eu realmente tirei tudo que estava me estressando, que causou o burnout. Aí uma coisa que eu percebi muito é que eu, tipo, precisava pensar em um jeito de evitar o burnout de novo. Então foi ver o porquê que eu decidi aceitar tanto projeto, se era por dinheiro, se era porque eu achava que eu podia suportar tudo, que eu era tipo um super-homem da vida, ou enfim, qualquer outro motivo pessoal, e tentar resolver aquele outro ponto para evitar que o burnout aconteça de novo. Tipo, realmente exige muito esforço em questão de pesquisar, se informar e realmente saber o porquê que o burnout acontece, o que é um burnout e, tipo, tu realmente conseguir aos poucos mitigando os danos, no caso, né? Agora eu vou contar como que foi pra mim lidar com o burnout. Eu sempre fui uma pessoa que trabalha assim 24 horas por dia, que não existe limite, não existe cansaço, não existe nada. Tipo assim, eu vou descansar na hora que eu for dormir. Pra que eu vou descansar antes? Pra que eu vou parar de trabalhar? Não, se eu tô vivo, eu vou ficar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Eu fiz a mesma coisa que o Victor. Eu comecei a aceitar muitos clientes, muitos clientes. Então, eram muitos nichos diferentes. Pra quem não sabe, né? Pra quem, tipo, caiu aqui de paraquedas, eu sou social media. Então, eu crio conteúdos para as redes sociais de empresas e criadores de conteúdo. Ou seja, existem empresas de inúmeros nichos, eu pegava empresas de nichos completamente diferentes e aí eu tinha que fazer o quê? Criar conteúdos para todas elas, basicamente no mesmo dia, porque eu decidia que precisava ser assim. Eu fazia o trabalho do que deveria ser de um mês em tipo 3, 4 dias. Isso é desumano, é uma coisa irreal. E aí eu comecei a me sentir um pouquinho mal, um pouquinho pra baixo, desanimada, Literalmente a meio mesma coisa. cansada, meio estressada. Comecei a tratar o Victor mal e não tava entendendo o que estava acontecendo. Ele me perguntava o que era e eu sei lá, eu não sei dizer. Tô com raiva de tudo, não tô bem. Até que chegou naquele ponto-chave onde a sobrecarga é tão imensa que tu não consegue fazer absolutamente nada. Eu passei de fazer o trabalho de um mês em 4 dias para fazer, tipo, em 4 dias, 3 artes, 3 conteúdos. Eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia fazer nem de um cliente, sendo que eu fazia de uns 10 em um dia. Até alguma coisa só para vocês se informarem, sintomas de burnout, que é exatamente isso, só para também vocês terem em mente o que é isso. Cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança. Se tu tá se sentindo assim, então você tá tendo um burnout. Mas o que agora a próxima etapa? Como que eu saí disso? Porque pra mim o burnout foi exatamente isso. Eu simplesmente fui caindo num loop infinito de sobrecarga até que eu cheguei no ponto do burnout, não conseguia funcionar, não conseguia fazer nada. Entrei em pânico até eu descobrir que era um burnout. E aí quando eu descobri, eu comecei a pesquisar vídeos e ver o que eu poderia fazer pra melhorar. E a maioria dos vídeos era o seguinte: relaxe, descanse, se acalme, pare de ser louco, basicamente isso, entendeu? E aí eu tive que diminuir absurdamente a quantidade de trabalho que eu fazia, eu tive que parar de ser workaholic, porque isso eu sei que eu era demais. E ainda trabalho nisso, entende? Ainda tento melhorar, mas nesse momento eu precisei muito dizer assim, não, eu vou ter que dar um tempo. Eu vou ter que fazer muitas outras coisas no meu dia que não tem a ver com trabalho para que, sei lá, em tal horário, pelo menos separar 1 hora para que eu consiga trabalhar. Então naquela 1 hora eu fazia o pouquinho que eu conseguia, mas depois eu tentava fazer outra coisa, sei lá, pintar, escrever, fazer qualquer coisa que não tivesse nada a ver com o trabalho, nada a ver. Tipo, sair, sabe? Sair de casa e fazer outra coisa, porque eu não sabia viver sem o trabalho. E eu acredito que o burnout chegou para isso, para eu poder aprender a fazer outras coisas da vida. Eu acredito que as coisas que a gente fez, que tanto o Victor falou que ele fez para superar o burnout, quanto eu fiz, para superar não, porque não é algo que tu supera, né? Burnout é tipo uma doença, então tu tem que se recuperar daquilo. Mas para passar por essa situação, essas são dicas que eu
totalmente daria. Tipo, sai da coisa que tá te afundando. Sai da coisa que te trouxe pro burnout de início, entende? Que nem eu fiz. Tipo, eu realmente tive que descansar. Tive que aprender a descansar e que descansar não significa dormir. Porque dormir é outra coisa. E todo mundo dorme. Mas você precisa descansar a sua mente. A gente dorme pra descansar o corpo. Só que a gente precisa descansar a nossa mente. Senão a gente vai estar o tempo inteiro aqui, ó. Num loop infinito de loucuras na cabeça. Eu acho que uma coisa que é massa perceber também depois de ter uma crise de burnout é ver que, obviamente, é uma coisa negativa enquanto está passando, só que tu pode aprender muito com o burnout. Exato. Tipo, que nem eu disse antes, em questão tentar evitar que aconteça de novo, é tu realmente aceitar o fato de, tipo, tá, isso aconteceu por um motivo. Então, não foi tipo, ai, que droga, agora eu posso voltar para como eu era antes. Já que eu me recuperei, já que eu meio que reiniciei meu sistema, agora eu posso voltar a ser louco e fazer tudo que eu fazia antes. Eu posso realmente agora ver o burnout como a virada de chave, por exemplo. Sim. Tipo, tá, agora é o momento que eu preciso mudar o que eu tava fazendo, mudar os meus hábitos, mudar a minha mentalidade, nem que seja. Sim. Porque às vezes só mudando tua mentalidade já começa a mudar todo o resto. Não, exato. E outra coisa é que as pessoas não são super-heróis. Nós não somos super-heróis. A gente tem o nosso limite. É, a gente todo não mundo consegue tem. abraçar tudo. Não, a gente definitivamente não consegue. E isso, de não conseguir abraçar tudo, me encaminha para o próximo tópico, que era algo que eu queria falar sobre, que é como equilibrar trabalho com vida pessoal. Equilibrar os pratinhos da vida. E eu queria que o Victor desse pelo menos algumas dicas do que a gente pode fazer para equilibrar essas áreas da vida. Porque o que acontece? Por que eu quis trazer esse assunto? Quando a gente acha que a gente tem que dar energia só para uma coisa, tanto ou vida pessoal ou trabalho, tá totalmente desregulado. Porque o trabalho, tu perde de viver momentos especiais com a tua família, tu perde de descansar, tu perde de conhecer novas pessoas, de ter hobbies e tudo mais. E quando tu só prioriza o teu pessoal, tu esquece de encontrar o teu propósito no profissional, tu esquece de trabalhar, tu esquece de ir em busca de algo que te preencha no âmbito profissional. Então, os pratinhos precisam estar equilibrados. E aí o Victor vai dar agora algumas dicas que, na opinião dele, ajuda a equilibrar esses pratinhos. Eu acho que também uma coisa que tu falou que, não que eu discordo, mas eu penso um pouco diferente, é a questão de, tipo, do profissional. Tipo, eu realmente sinto, pelo menos hoje e até o momento, que eu encontrei algo que eu gosto de fato de fazer em questão de trabalho. Só que eu imagino que teria algumas pessoas que simplesmente não teriam isso em questão profissional. Só que ainda assim tem que ser feito. Só um Tem comentário. razão. Só um comentário que eu gostaria de deixar. Eu sinto que para quem trabalha de casa ou trabalha por conta é muito mais difícil, mas ainda assim eu acho que é algo possível a ser feito, equilibrar bem isso, porque querendo ou não, quando tu trabalha basicamente 24 horas por dia, se tu pode trabalhar 24 horas por dia, ou se tu trabalha de casa, tu acaba, tipo, facilmente entrando num looping só de pensar em trabalho, que nem tu. Querendo ou não, tu era exatamente assim. Então, eu acho que uma coisa, por mais difícil que possa parecer, é, tipo, tentar dividir ao máximo horários ou momentos ou períodos do teu dia para trabalho e os outros momentos realmente tirar para outras coisas, tu se organizar para isso. É, tipo, basicamente ter uma rotina de vida. Então, por exemplo, eu vou trabalhar 3 horas nesse projeto aqui que precisa ser feito. Beleza, se tu quiser trabalhar mais, tanto faz. Mas, tipo, naquelas 3 horas, tu vai te dedicar para trabalhar, tu não vai pensar em outras coisas e é isso. Nas outras 3 horas, ou nas outras horas do teu dia, não fica viajando na maionese, não fica sem fazer nada, porque tu vai querer trabalhar, porque tu tem alguma coisa para fazer. Então arrume outras coisas para fazer que realmente é aproveitar a tua vida, tipo, vai dar uma caminhada, vai na academia, vai treinar teu hobby, vai ler, enfim, tipo, tem várias coisas que tu pode fazer de fato, ou começar a fazer pra curtir mais a tua vida, basicamente. Vai tomar um café com uma pessoa que tu gosta, marca uma janta, marca um almoço com tua família, com teus amigos, tenta também ser uma pessoa um pouco mais presente, não só na tua vida, mas na vida dos outros, tipo, das pessoas que tu se importa, é claro. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu vou dar uma dica acrescentando ao que o Victor falou. Diga mais sim para as pessoas. Porque o que acontece? Boa. Eu só dizia não. O Victor, vamos caminhar? Não, eu tô trabalhando. Vamos fazer? Não, tô trabalhando. Tipo, eu sempre dizia não pra tudo. Tu nunca estava aberta a novas experiências, né? Nunca estava aberta a novas experiências. Verdade. Pois é. E eu sei que tem muita gente assim que é ali, né, que é assim, tipo, tu não se sente
capaz não. Tu não sente a permissão de dizer sim pra alguma coisa porque tu acha que tu tem que estar trabalhando, entendeu? Então, por exemplo, alguém, sei lá, o teu namorado, marido, não sei, chegou pra ti, vamos sair pra comer um lanche. Ao invés de dizer, não, tô trabalhando, depois a gente vai, outro dia a gente vai, diz assim, sim, larga tudo que tu estiver fazendo e vai. Testa, só, tipo, larga qualquer coisa que tu estiver fazendo na hora. E vai assistir A Vida Secreta de Walter Mitty. Nossa! Que é exatamente sobre isso, né? Sim! Meu, é muito bom, muito bom. É esse filme, verdade. foda. Vocês precisam assistir esse filme. Vou ter que até colocar aqui no meio da gente a imagem, só pra vocês saberem qual que é, tá? Pra vocês saberem. Enfim, assistam esse filme. É muito bom. E é isso, eu só queria acrescentar essa dica de digam sim. Eu acho que quando a pessoa consegue realmente fazer alguma coisa que ela gosta, por mais nem todo mundo vai conseguir fazer isso, eu entendo, mas tu deveria pelo menos correr atrás disso. Mas tipo, a pessoa conseguiria, se ela tivesse o privilégio de trabalhar com alguma coisa que ela ama, ela conseguiria naturalmente inserir isso na vida dela. Exato, eu concordo. Tipo, por exemplo, um arquiteto que realmente é apaixonado por arquitetura. Ele não precisa de fato separar, porque eu sei que é equilibrar, mas tipo, ele não precisa separar as coisas, tipo, agora é arquitetura e agora é família. É tipo, não, enquanto ele tá num passeio com a família dele, ele tá na natureza vendo a arquitetura das árvores, sei lá, tipo... Não, eu sei que não é arquitetura, mas tipo, o jeito que foi feito as coisas, isso pode inspirar ele a ter algum pensamento, um insight sobre a arquitetura. E tipo, usar a arquitetura como um figure of speech. Mas tipo, a pessoa que faz alguma coisa que ela realmente gosta, ela vai naturalmente inserir aquilo na vida dela de uma maneira leve, numa maneira não forçada e numa maneira que eu imagino que vai ser equilibrado. Tipo, até certa forma. E eu acho que é isso, sinceramente. Tipo, Sim. Alguém que possa trabalhar, seja alguém que trabalhe com alguma coisa que tu gosta. E sendo bem sincera, isso é algo que te ajuda na tua criatividade. Principalmente se tu é uma pessoa que depende da criatividade para trabalhar, né? Eu sei que muitas pessoas não dependem, mas se tu tem um trabalho que exige da tua criatividade, você precisa viver mais. Eu sei disso. Você tem que ter experiências novas, porque às vezes tu tá vivendo uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho, mas simplesmente dá um insight de uma coisa inovadora e super legal que tu nunca tinha pensado naquilo ali, só porque tu se colocou em situações diferentes, em situações que tu nunca tinha vivido antes e que realmente atiçam tua criatividade e tu consegue criar algo, porque o teu trabalho não saiu da tua mente, né? Tá ali, tu sabe o que tu faz, tu sabe o que tu gosta de fazer. É reforçando o que o Victor falou, né? Trabalhe com algo que você gosta. Eu acho que é isso, é difícil. É que, tipo, eu sinto que eu sou tão imerso no meu trabalho, tipo, que nem isso que eu falei, tipo, eu sou tão imerso no que eu faço durante a minha vida que pra mim é difícil ter esse equilíbrio, assim, eu não sinto que é equilibrado de fato. Sim. Mas não que seja uma coisa ruim, porque eu gosto pra caralho, eu realmente amo o que eu faço, então, tipo, o fato que é tão inserido na minha vida, assim, é bom. Sim. Eu não gostaria que fosse menos, no caso, entende? Entendi. E nesse primeiro momento, se tu descobrir que tu tá enfrentando o burnout, ou se tu já sabe que tu tá enfrentando o burnout, ou se tu já enfrentou o burnout, eu acho que algo muito importante que o Victor citou que ele fez, e que eu acho que quem trabalha assim com pessoas dessa forma que ele trabalha é algo muito interessante, é tu alertar as pessoas, né? Não que tu tá passando por um burnout, mas pedir desculpas pelo atraso, caso tenha algo atrasado, dizer, olha, se quiser dizer também, tipo, eu tô passando por algumas situações pessoais e eu queria oferecer pra vocês tal coisa, tal coisa, tal coisa, caso vocês queiram oferecer isso. E realmente ressaltar que tu tá dando o teu melhor, que tu vai dar o teu melhor e que até X dia tu vai entregar, sabe? Eu acho que até pra gente é importante dar prazos pra essas coisas. Porque eu entendo o Victor porque eu também trabalho prestando serviço, né? Então a gente tem prazos, a gente tem os prazos, só que ninguém tá aqui na nossa porta nos obrigando a entregar, entendeu? Só quando o cliente já tá cansado de esperar, aí ele vem e pede. Mas nós somos nossos próprios chefes, então a gente tem que meio que delimitar... Depende do cliente, né? Depende do cliente, mas a gente tem que delimitar um dia pra dar para entregar esse projeto material, sei lá. Isso também é um ponto que, tipo, a lei de Parkinson, que é, tipo, uma tarefa vai ser concluída no tempo que tu determinar para ela ser feita. Então, tipo, se tu der um mês para um prazo ser feito, ou pior ainda, tu não dá nenhum prazo pro trabalho ser feito, tu nunca vai dar prioridade, tu nunca vai fazer ele, tu nunca vai terminar ele de fato. Porque ele não é uma prioridade para ti, ele não tem um tempo de validade, vamos dizer assim. Então, tipo,
É óbvio que se tu começar a pegar vários e vários projetos que nenhum tem prazo, nenhum tem urgência, ou se tu não se policia para finalizar eles, vai virar uma bola de neve assim, então tipo, tu vai acabar se metendo numa enrascada e que pode gerar sentimentos horríveis como o burnout, tá ligado? Então, tipo, então sei lá, é isso que eu queria falar, tipo, a questão de também aprender métodos de trabalho e aprender métodos de como lidar com as pressões ou lidar com as coisas que vão causar um burnout, eu acho que é muito importante também. Também. Eu não sinto que eu sou uma pessoa que sabe muito sobre Que sabe muito sobre o quê? isso, esse assunto. É meio engraçado falar sobre algo que tu nunca pensou muito sobre. Exato. É interessante porque tu nunca pensou muito sobre, mas tu vai genuinamente dar a tua opinião sobre. Tu não precisa ser um especialista, né? Tu já passou por isso, tu teve a experiência. É isso que eu quero dizer. Não, é verdade, isso eu sei. Pois é. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que tenha te ajudado, que tenha servido pra ti de alguma forma, que tu saia daqui se sentindo melhor e se sentindo um pouco mais motivado a passar por cima das dificuldades que tu tá enfrentando aí nesses âmbitos da vida. Pelo menos se estiver passando por um burnout, saiba que existe uma luz no final do túnel. Sim. Totalmente. Não esqueçam de comentar aqui embaixo próximas ideias de assuntos que vocês querem ver aqui no nosso quadro Ainda Sem Nome, Estamos novamente. Estamos muito abertos a ideias. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.